Olá, sejam bem-vindos à primeira edição do Conversas no Centro. Eu sou o Luís Costa. E eu sou Leila Miranda. Quinzenalmente vamos trazer ao Solmar Avenida Center diversas personalidades ligadas a diversas áreas. E hoje vamos estar à conversa com Maria das Mercês Pacheco, um exemplo de uma mulher empreendedora na área da publicidade e do marketing e que conhece muito bem este espaço onde nos encontramos. São também nossos convidados Jorge Valério e Lícia Moreira, responsáveis pelo recém-criado projeto holístico Uma Nova Aposta no Turismo dos Açores. Fique connosco. Maria das Mercês, muito obrigada por ter aceito este desafio em receber o nosso programa no vosso espaço. É uma mulher que gosta de desafios. Boa noite, muito obrigada também pelo vosso convite e bem-vindos, não é? Obrigada. Sim, gosto de desafios, gosto que a vida, apesar de ter necessidade de certa estabilidade, gosto que a vida mude e que haja, enfim, diferenças, mudanças, desafios, gosto. Seria uma grande chatice sem desafios. É verdade, isso é verdade. Sem dúvida. Em relações públicas aqui no Solmar Avenida Center, mas antes de cá chegar, passou pelo turismo e formou-se em literatura. Fala-nos um pouco deste seu percurso. Pronto, eu quando decidi que queria realmente estudar, não senti necessidade de sair dos Açores. A Universidade dos Açores na altura já correspondia um bocado aos meus desejos e também porque pude trabalhar ao mesmo tempo. Digamos que a universidade foi a parte teórica e a vida foi a parte prática, Eu ter trabalhado com a British Airways naqueles anos, portanto, esse trabalho ensinou-me exatamente o lado que eu precisava do inglês, o dia-a-dia, o contato com as pessoas, um bocadinho as relações públicas, porque um guia de turismo também é isso. Exato. Um guia de turismo tem que ser um bocadinho uma mamã, no caso de ser uma menina, porque temos que manter alguma disciplina, tem que ser um diplomata, porque tem que, enfim, fazer as coisas da forma mais agradável, mas consentânea, e também tem a parte, pronto, das relações públicas e depois os conteúdos, obviamente, mas isso é outra coisa, Não saiu nessa altura, mas depois foi para Saí Lisboa. depois, sim. Eu, na altura não senti necessidade de sair, gostei muito de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, apesar das notas terem ficado prejudicadas, obviamente. Claro. E depois fui para Lisboa já numa procura, num desafio de outra coisa. Porque quando fui para Lisboa ainda tentei ser guia, mas não, eu acho que para ser guia já tem que se conhecer bem, não é? Sim. E depois tem que se realmente amar aquele espaço, aquele sítio, aquela região, não interessa, aquele país. E eu não senti isso por Lisboa na altura. Depois sim, gosto muito de Lisboa, mas não senti o suficiente para ser guia. Então enverdei por outro caminho, um desafio da vida que me levou para outro lado. Lá fui com a Maré, e a Maré levou-me para... pronto, não foi bem o marketing, foi primeiro as publicações, E depois daí então fui para o marketing e fui... eu tornei-me uma coisa que eu não sabia que existia, que era ser copywriter, que é ser escritora de publicidade e que é muito, muito engraçado, uma experiência muito gira, de grande aprendizagem, grande aprendizagem. Então, nessa altura, fica em Lisboa nos anos 80 Fico, e depois 80 e 90. Exatamente, regressa aos Açores ali... 95, regresso, porque entretanto a minha vida pessoal teve mais uma reviravolta e pronto, e tinha um filho pequeno, tenho um filho, mas já não é pequeno, e decidi que criá-lo cá seria bastante mais simpático e mesmo para ele seria melhor, Acabei por ficar, creio que houve uma altura que eu sempre pensei que iria voltar para fora, mas depois não, fiquei por gosto. Sim, mas lá esteve sempre ligada à área criativa, Lá foi sempre a área criativa. Depois regressa cá nessa altura... Foi para a marca Imagem Açores e continuo como copy, mas acabo por também exercer outras funções que lá fora, nas agências onde estive, principalmente na agência onde tive 6 anos, uma agência que já não existe, mudou de nome, pronto, foi comprada. Isso acontece muito, que são grupos absorverem outros e comprarem outros. Eu aprendi a trabalhar dentro de uma agência de publicidade em todos os campos. Uns eu gostava mais, outros eu gostava menos, obviamente, como tudo na vida, Também percebi mas, exatamente, mas conhecia aquilo muito bem.
E então, na marca Imagem fiz isso, portanto fiz todas as áreas, sendo que a criativa é aquela que é decoração, não é? Mas também é bom saber o outro lado, porque a gente depois também fica a saber como é que uma ideia criativa pode ser concretizada, e isso nem sempre um criativo tem essa noção, e com o estar envolvido no processo todo de uma agência acaba por perceber. Como é que se encaixa em 1999 no projeto Solmar? O Solmar já era cliente da marca Imagem Açores, e quando a marca Imagem acabou por fechar aqui nos Açores, aliás, McCann, na altura foi comprada pela McCann, quando fechou foi muito engraçado, porque foram alguns clientes da McCann Açores que me disseram: então e agora vais desaparecer? E isso deu-me a ideia de criar a minha própria empresa. Que é uma micro nano empresa, que sou eu, não é? E um dos clientes é exatamente o Solmar, digamos que é o cliente mais conhecido, digamos assim, não é? Que é aquele, no fundo, que é também a minha base, é a minha base de estar, e é também a minha base psicológica um bocadinho, não é? É aquilo que me dá também alguma continuidade, digamos assim, é estar aqui no Solmar. E é aí que eu me integro, e o facto de ser que fora ajuda, porque acabo de ter outra visão das coisas, mas também sou daqui, também visto a camisola, não é? Exato. E é fundamental vestir a camisola, não é? O Solmar já tem alguns anos de existência, não esteve cá tudo, como é óbvio, não. Mas passou pelo processo da mudança de imagem e de nome. O que é que esteve por base nessa alteração? O que nós sentimos, já a imagem realmente precisava, não é? Nunca se deve, raramente se deve cortar com uma imagem que já tem algum sucesso. A Coca-Cola fez isso há muitos anos e foi uma grande asneira, voltou atrás, não é? Portanto, o Solmar manteve algumas diretrizes, digamos assim, a ideia do lago, apesar do lago ter mudado de lugar, a ideia das plantas, da claraboia, portanto, a luz, digamos que o que era de base aqui permanece. O que era necessário era realmente renovar, inovar um pouco. O nome, talvez porque com a abertura de outros espaços, nós sentimos que realmente o Solmar deixa de ser um centro comercial na acessão. Para a sociedade, mas também... Exatamente, e não é aquela coisa tão tradicional, digamos assim, não é? E então é mais virado para o comércio tradicional. Então, acabei de dizer a mesma palavra com dois sentidos diferentes, não é? Sim, mas inserido no comércio tradicional na cidade, e sentimos a necessidade de nos juntarmos aqui à marginal, à avenida. Com as portas do mar também, obviamente, também ajudou nesse campo, porque abriu a cidade para o mar bastante mais. Exato. É? E o centro? E o centro, porque realmente nós sentimos que isto aqui é um centro, não é? Que fazemos uma espécie de um vértice, de um triângulo entre portas do mar, comércio tradicional, centro comercial Solmar, Avenida Center, mas já é centro comercial. O fato é que as pessoas continuam a dizer, não é? Até eu própria, ups. Porque é os turistas. Exatamente, as pessoas, exatamente, depois tem a parte da língua, não é? A parte de querer que quem vem de fora compreenda que isto aqui é um centro e que está aqui pertinho na avenida, não é? Dá-te tudo um pouco. Exatamente. Muito bem. No processo de criação de imagem para uma empresa, qual é o ponto de partida? O ponto de partida é o cliente, é sempre. É sempre o cliente, é sempre, nesse caso, se eu fosse agora a agência de publicidade, o cliente sendo o Solmar, tem que sempre conhecer bem as necessidades, conhecer o que existe e o que se quer que venha a existir, não é? Portanto, o que há e o que é desejado haver, não é? E depois o que a publicidade tem que fazer é essa ligação. E pelo caminho, como se fosse uma rede de pesca, apanhar as pessoas que venham para aqui, no caso do Solmar, portanto, ter connosco, consumir, agradar, etc. Não é? Mas às vezes não é muito fácil de perceber logo imediatamente o que é que o cliente pretende. Não. E pior ainda é perceber o que é que o consumidor quer, porque o consumidor quer tudo. Exato. Quer por pouco preço, por baixo preço, por alta qualidade, e nós sabemos que isso é quase uma ilusão, não é? Portanto, é difícil conjugar todos os fatores. Eu creio que cada vez mais, talvez com o passar da idade também, eu prefiro as coisas mais simples,
prefiro as coisas mais diretas do que às vezes as grandes confusões criativas. No entanto, há coisas que são realmente perfeitas e que ficam na memória. Prefere assim uma linguagem mais direcionada, mais... Bastante, mais curto, mais conciso. Isso é um tique também da publicidade. Quando se escreve a publicidade, nós temos que condensar e dizer num texto muito curto tudo, sugerir tudo, não é? E dizer pouco. Não é tarefa fácil. Não é, mas é muito giro. Concilia sempre essa sua atividade profissional com outros projetos, nomeadamente a rubrica no Açoriano Oriental, é que se diz. É uma pescadela de olho. Como é que foi essa experiência? Pronto, a rubrica na altura surgia um bocado por desafio do Paulo Simões, um bocado por oferecimento da minha parte, salvo seja. Eu senti necessidade de escrever outras coisas que não fossem publicidade. E pronto, e reparava que realmente a língua portuguesa era e continua a ser muito maltratada. Por outro lado, as pessoas não tinham às vezes consciência dos mecanismos de comunicação. Então o que eu fiz foi isso, foi de uma maneira muito bem disposta e divertida, às vezes um bocadinho maliciosa, outras vezes menos, fazia isso, comunicar em 1500 caracteres, novamente a quantidade, não é? A regulamentar a qualidade, comunicar em 1500 caracteres algum tema que tivesse a ver com a língua portuguesa, a comunicação social, a publicidade, nesta grande área da comunicação, não é? Era muito giro. Todas as sextas-feiras, às mais ou menos 4 da tarde, eu entrava em pânico. Tinha que escrever com o Leão para o jornal. E mergulhava no computador completamente. E depois era aquela coisa das minhas colegas e dos amigos. O que é que vai ser essa semana? O que é que vais escrever essa semana? Não sei, deixa-me, não sei, não faço ideia. Ou então eu andava muito atenta ao que as pessoas diziam, à comunicação social, ao mundo em geral, para roubar. Somos ladrões, não é? Para roubar. Na sua opinião, qual é a pior gafe que se pode cometer na língua portuguesa? Olha, para mim, pronto, eu não consigo escolher uma só, não é? Mas para mim é muito grave que os formadores de opinião, como políticos, jornalistas e outros, não consigam, ou não saibam, ou não queiram falar bem a própria língua. Isso para mim é grave. Erros todos cometemos. Desconhecimento todos temos, ninguém pode conhecer todas as palavras da língua portuguesa, não é? Mas há coisas que são muito graves. Não sei se é conjugar os verbos, eu não sei se é a conexão entre o sujeito e o predicado, eu não faço ideia, nem sequer me interessa. Mas é grave os formadores de opinião não saberem. Isso, não saberem ou não quererem saber, não faço ideia qual é a motivação que subjaz, qual é a razão, não faço ideia, nem me preocupa, não sou psicóloga. Acha que isso pode se dever um bocadinho à evolução que as próprias tecnologias de informação foram? Provavelmente. A própria forma como se faz comunicação é diferente. Também dizer que também se calhar um mau professor primário, porque essas coisas aprendem sempre pequenino. Mas não sente que a própria comunicação tenha sofrido assim uma alteração? Sim. Nós estamos numa versão muito Reader's Digest, não é? Sem qualquer maldade em relação a essa revista maravilhosa, mas a verdade é que eu sinto que é cada vez tudo mais descartável, cada vez mais rápido, cada vez mais ler na diagonal, portanto, quem lê na diagonal escreve na diagonal. Sim. Ou fala na diagonal, não é? E qual é o seu regionalismo preferido? São tantos. Eu amo os regionalismos. Eu gosto muito daqueles que estão ligados à religião, entre aspas, no sentido dos abençoados. Gosto imenso dessas palavras, porque eu sinto um afeto tão grande por trás das palavras, não é? Uma autenticidade. Exatamente, tem ali uma, pronto, agarram-se a nós, não é? Elas cobrem-nos às vezes e essas palavras que às vezes nós ouvimos e não é assim tão infrequente ouvi-las, não é? Na rua basta dar um bocadinho de atenção às pessoas de meios mais rurais, elas irão usar essas palavras, não é? E gosto muito dessas que têm a ver com abençoar o outro, e também gosto muito da transformação de alguns sons para o lado francês, não é?
para, portanto, pegar no som de uma vogal e de repente dar-lhe aquele tempero. Acho tanta graça, acho tanta graça, acho pilhas de graça. Mas pronto, e não acho errado, não é errado. Não é errado no sentido de aquelas pessoas que estão, não são formadores de opinião, não estão no exercício das suas funções naquele momento, se estiverem, serão funções provavelmente que têm a ver exatamente com a forma como falam, portanto são genuínas e autênticas e isso não está errado. Obviamente que depois, ao passar tudo isso para um registro escrito, ter-se-á então que fazer a devida adaptação, não é? Mas exatamente. Acho maravilhoso. Nunca mais se escreveu sobre a língua portuguesa. Isso deveu-se ao novo acordo ortográfico? Eu não concordo com o acordo na sua grande maioria. Não vou dizer que não existam algumas situações muito, enfim, específicas que até poderão fazer sentido, mas no geral não gosto. Só escrevo com o acordo quando algum dos meus clientes me pede, então aí, obviamente, sem qualquer problema, não é? Mas de resto não. E então achei que estar a fazer uma coluna para estar sempre a bater no mesmo ceguinho, não, please, não é? Então decidi não escrever mais. Pronto, pode ser que eu volte com outra coisa qualquer, não sei, logo se vê. O tempo dirá, não é? O tempo dirá, exatamente. O tempo é pouco, por isso o tempo acaba por dizer mesmo, porque ele comanda mesmo, não é? Infelizmente. O fator insularidade influencia a sua criatividade? Eu imagino que sim, eu sinto que o espaço à minha volta me influencia, obviamente. Pronto, o que é insularidade, não é? Cada um terá a sua definição. Para mim é ter que depender de um avião para sair daqui, ter que depender do dinheiro que eu tenho para meter num avião para sair daqui. Isso para mim é que é insularidade, não é viver na ilha, não é ter o mar à minha volta, ainda bem que o tenho, é realmente estar limitada por fatores que inclusive são externos, não é? Isso para mim é que é insularidade. De resto não sinto qualquer sofrimento por viver numa ilha, não ser o sofrimento normal de pronto, do mar, o mar não, o mar que é... O mar é prisão e é evasão, não é? O mar é vontade de partir. Como influencia a criatividade. O mar é vontade de partir e vontade de ficar, pronto, é tudo isso, não é? Mas pronto, sim, eu creio que influencia completamente. E acha que os açorianos são criativos? Acho que são muito criativos, nós temos muita força, muita expressão criativa e não é só de agora, portanto já estamos a falar mais para trás. Por acaso é engraçado, uma coisa que várias vezes pensei, é verdade que eu não conheço bem a criatividade madeirense ao ponto de poder fazer um comparativo, mas a verdade é que olhando, e também temos mais território, não é? Obviamente. É mais disperso, mas o fato é que olhando parece que os Açores realmente têm uma produção criativa mais forte na própria região, não estou falando de fora, não é? Eu creio que isso terá muito a ver com o facto de sermos mais isolados, nós somos as ilhas mais oceânicas do Atlântico Norte, não é? Estamos realmente profundamente dentro do Atlântico, enquanto que a Madeira está muito mais perto da costa, não é? Exato. Portanto, acaba por estar mais visitada, mais à mão. Nós não é? E muitas das pessoas que por aqui passaram para pilhar, para levar, para retirar e pouco para trazer. Portanto, nós tivemos também que saber lidar com isso de alguma forma. E a criatividade era uma, a religião era outra, não é? E por vezes combinavam-se as coisas também, não é? Lembra-se qual foi o primeiro livro que leu? Ui, não me lembro não de tudo. Ai, que pergunta tão gira, não. Mas um livro assim que lhe tivesse despertado para a literatura? Eu lembro-me que li, às escondidas da minha mãe, essa de Queiroz. E li numa altura que não devia ter lido, porque as meninas não liam aquelas coisas com aquela idade, que era qualquer coisa como 14 anos. Nessa altura lia-se, era Júlio Diniz, lia-se Júlio Verne, portanto tudo o que tivesse a ver com o universo assim mais menina, mais infantil ou até adolescente, mais fantasioso, mas eu li essa de Queiroz, talvez essa de Queiroz também tenha influenciado um bocado. E li também Os Miseráveis de Vítor Hugo, lembro que chorei imenso, foi muito pesado, eu não estava preparada, na altura não.
Na altura nós, com 14 anos, tínhamos realmente 14 anos, não é? E não hoje em dia, é diferente. Mas sim, terá sido esse realismo queirosiano que bastante me influenciou, o poder da descrição que ele tem. Sim, agora é engraçado pensando nisso, realmente, vocês fizeram-me pensar. E se a sua vida fosse um livro, qual era o título que nós poderíamos ver na capa? Pronto, vou recorrer outra vez a essa de Queiroz e vou dizer um título de um livro que eu amaria ter lido, se ele tivesse sido escrito, mas que não foi, e que é o livro que João da Ega, personagem dos Maias, está sempre a prometer escrever e nunca o faz, que é As Memórias de um Átomo. Mas o livro ainda tem muitas páginas para escrever. Eu espero bem que sim, Luís. Qual o próximo capítulo? O que é que podemos esperar? Um regresso à escrita? Vamos lá ver, sim, talvez um regresso à escrita, talvez conseguir, porque no fundo é um gesto de coragem, né? Publicar um livro, talvez publicar os contos que tenho escritos para crianças, tenho muita coisa escrita para criança, mas que talvez seja indisciplinado e nunca tenha ligado muito, mas está na altura, já passei os 50, portanto já vivi pelo menos metade da vida, já está. Portanto, agora vamos fazer outras coisas. Sim, desafios, vamos mudar, vamos inovar, porque não? Maria das Mercês, foi um prazer estar muito obrigada. E esperemos que temos estado num bom português, não é? Há qualquer coisa em vocês que me faz falar, eu tenho que descobrir o que é, não sei. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Quanto a nós, fico por aí, regressamos com mais conversas. Lícia Moreira e Jorge Valério são os rostos por detrás do recém-criado projeto Holística, um projeto que propõe uma forma diferente de turismo para os Açores, o turismo holístico. Olá, sejam bem-vindos. Olá, Muito obrigada. Jorge, fala-nos do vosso projeto Holística, como surge a ideia de criar este projeto e a quem se destina? Mais uma vez, olá, estou aqui com a minha companheira de vida e de trabalho, por assim dizer, que foi ela um dos pilares, uma dos propulsores deste nosso projeto Holística. Onde começou, se te fosse dizer o sítio ao certo, até começou no mirador, num dos miradores de cada ilha, daqueles que os turistas às vezes passam para tirar uma foto. Foi aí que tudo começou, com uma pequena ideia, com uma pequena ideia de criar um momento diferente nas 7 cidades. E depois o resto foi questão de cimentar o projeto. E a quem é que se destina? Eu posso dizer que se destina, na maioria, uma população em geral, mas as pessoas que realmente estejam interessadas em estar consigo, em conhecer a sua própria natureza. E depois a Alicia vai-vos falar também um bocadinho sobre o nosso slogan, que é uma boa maneira de explicar o que é que nós fazemos e essa tal característica que é onde é que nós estamos, que características é que nos compõem, ou seja, quem é que nós somos. E é isso que nós queremos mostrar um pouco às pessoas, ou levar-nos a conhecer. São holística, não é? Que vem do holismo. O que é isso do holismo? Portanto, no fundo, este conceito, o holismo, em termos filosóficos e em termos de conceito, explica que o todo é maior do que a soma das suas partes. Portanto, aplicando isto para as nossas atividades, as atividades que a gente propõe, é no sentido de, portanto, entendermos, vamos pôr as coisas assim, o ser, não é? Composto por todos os seus corpos. O mental, o físico, o espiritual e o emocional. Não é? E é sempre ver além daquilo que está cá fora. Dentro do vosso projeto, portanto, dentro do vosso projeto, holístico é o integrar a natureza? É o integrar, exatamente, é o integrar a natureza e o ser, não é? Exato. Seguindo esta relação de qualidade entre entre os dois agentes. Tendo em conta, obviamente, todos esses corpos que estão em funcionamento e que estão em constante interação. Com este propósito, que é o resgate. O nosso propósito maior, o propósito criativo, é o resgate à essência, é o resgate da verdade, é o resgate daquilo que é e que verdadeiramente deve ser, não é? Que somos todos nós. No fundo,
em coração e em amor. É mais ou menos isso. Muito bem. Oferecem atividades em mar e em terra. Em que consistem? Em mar e em terra, vamos começar pelo nosso mar. Nós tentamos criar pacotes um pouco diferentes dos já habituais, onde, nomeadamente neste caso, temos a natação com golfinhos e os passeios de costa. Tanto como outro, vamos oferecer a tal proposta holística, que a Alice acabou de explicar, sentir um pouco, em vez de ser só um turismo de observação, de massa, onde há sempre aquela falta de conforto perante o outro. Se calhar não é isso que nós procuramos nesse tipo de estudos no mar. Se calhar mesmo uma cooperação entre os próprios visitantes, à vontade, sentir o mar. Familiaridade, não é? Familiaridade muito importante, isso é algo que os nossos turistas nos procuram muito, sentirem-se em casa. E sentir, ao fim sentir. Não é? E Sentir. agora imagina o que é sentir a casa no mar. É das coisas mais, isso eu posso dizer por experiência própria, é das melhores sensações que nós temos e muitas vezes as pessoas de cá não têm esse acesso tão fácil, é que o nosso oceano é uma coisa espetacular. Em terra, nós optamos por criar três pacotes, não vou dizer fixo, vou dizer três pacotes base, por assim dizer, que é nós visitamos a parte oeste da ilha, outra visitamos o centro e o nordeste da ilha. A origem, não é? A origem, exatamente, boa, já tiveste a ler isso em casa. Tive curiosidade, tive que ver. Acho que sim, muito bem. E temos o nosso tour das Furnas. À parte disso, e depois se tiverem alguma questão em específico a algum deles, vocês podem perguntar, mas agora só para as pessoas que estão-nos a ouvir perceberem, são 3 tours onde nós vamos às várias partes da ilha. Depois teremos um tour à noite, que também é uma das nossas grandes surpresas para este ano que vem, levar os turistas a tomar um banho na poça da Dona Beija à noite. Ou seja, muitas pessoas passam lá realmente, vão lá à Poça da Beija, tomam o banho, mas é de dia, de verão, onde há mais turistas, onde há mais pessoas. De verão não tem o mesmo sabor que à noite. Ou seja, nós queremos levar os nossos visitantes a ir lá e sentir aquele relaxamento noturno que nós de cá conhecemos tão bem. E para finalizar, temos o Open Tour, o Tour aberto, que é uma atividade que nós propomos realizar. Nós não propomos realizar, nós propomos que o próprio visitante realize connosco, ou seja, ele escolhe os sítios, nós tentamos lhe aconselhar, também não podemos passar amanhã no mar, de repente ir para o Nordeste à tarde, vir, claro. Ou seja, tem que haver uma certa organização, mas a pessoa já não tem que se regrar por aquilo que nós oferecemos, pode criar o seu próprio pacote e nós esperamos que isso mostre às pessoas o quão livre elas realmente são nas suas vidas. Como se ensina uma criança a meditar? Bom, como se ensina? Eu acho que mais facilmente se pode aplicar o termo ensinar a um adulto que propriamente a uma criança, não é? Que as crianças vivem muito mais no presente do que propriamente os adultos. Qualquer das formas, como é que se ensina? Eu acho que no fundo é mais uma prática como qualquer outra. É oferecer aquele espaço, não é? Onde se vai trabalhar aquilo e elas acabam por estar tão presentes, não é? E acaba por se proporcionar um momento em que é possível, portanto, acedermos à respiração, depois à viagem, portanto, e o universo infantil é de tal forma criativo que não é difícil, portanto, acaba por ser apenas mais uma prática, não é? E é uma prática que se devia inserir cada vez mais. Vamos imaginar numa escola, por exemplo, não é? Se conseguimos tirar um início da aula, não é? Conseguimos tirar ali 5 minutos para fazer uma pequena centragem, metermos ali as crianças a imaginar o dia, como elas querem, não é? Por ali, isso fazia tudo a diferença, se calhar no funcionamento e no comportamento de todos, não é? De todos. Fica aqui uma ótima sugestão. Também. Sim, eu gostava de entrar por aí, vamos lá ver. Nunca se sabe. E Jorge, sempre viveste ligado ao mar, é daí que nasce o teu gosto pelo turismo, nomeadamente o turismo no mar? Posso dizer que não nasceu daí o gosto pelo turismo, mas acho que como na minha vida acho que as coisas foram acontecendo e também nunca fui muito de ir contra aquilo que realmente estou aqui para fazer, por assim dizer.
Dei por mim, estava a andar de barco à vela, a fazer umas regatas, entretanto tirei a carta de marinheiro. Por acaso, qual é o jovem que não gosta de trabalhar sem aquela responsabilidade e mesmo assim ganhar os seus trocos? E de calções, não é? E de calções, e chinelos, e t-shirt, o que é que há melhor que isto, não é? E foi um bocadinho por aí, não, acho que foi pela experimentação mesmo do próprio trabalho, gostei do contacto. Também é uma forma diferente de viajar, porque, por exemplo, repara nisso nela, ela tem uma extrema, não uma extrema, mas tem uma necessidade de viajar, de conhecer o mundo, gosta disso. Eu também gosto, só que por passar muitos meses do ano com turistas, a receber informações externas, muitas vezes parece que também sinto-me um pouco de, entre aspas, de férias, por conhecer o exterior, por ver caras diferentes, por ouvir maneiras de falar diferentes, ideias completamente diferentes, maneiras de sentir diferente. Isso fez-me também ficar um pouco a desejar continuar a trabalhar neste mundo, porque hoje em dia é muito difícil. Para mim, que sou um jovem, por assim dizer, muitas vezes sair de um trabalho, qualquer que seja, e saber, olha, agora amanhã vou ter outro. Não é fácil, por isso eu prefiro fazer algo que eu gosto, mesmo sem certezas, prefiro fazer o que eu gosto, ou seja, estar no mar, ou me levar os meus turistas a passear por sítios onde eu já passei, onde outros já passaram, partilhar experiências, criar outras novas. Sim, ele realmente não se pode queixar, ele sempre fez aquilo que gosta, o que é fantástico. Por isso é que às vezes eu digo que trabalho é uma palavra muito pesada para aquilo que eu realmente faço, porque quando se faz o que gosta não se chama trabalho, chama-se apenas... Não se chama trabalho. É a nossa sobrevivência, é a nossa partilha. No teu caso, Lissa, como surge o interesse pelas questões da mente e do ser? Bom, eu acho que surge um bocadinho por aquilo que foi o meu percurso na adolescência, pelas questões existencialistas, portanto interessei-me muito pela filosofia e pelo pensar, pelo complexo, por entender as emoções, por compreender, às vezes um bocadinho ideologicamente por querer salvar pessoas e, enfim, de alguns demónios e de algumas... E foi um bocadinho por aí, não é? Um bocadinho esta alma que eu tenho, que me foi alimentando e que me foi dirigindo para a psicologia. E pronto, acabei por escolher e segui. E casa-se assim a psicologia com o turismo e surge o turismo holístico, não é? O turismo de bem-estar, no fundo, é o turismo de bem-estar, não é? É por aí que nós queremos, no melhor palco natural, São Miguel, Açores. Portugal, Europa. Para quem nos está a ver e pretende contatar a Holística, como pode fazê-lo? Pode fazer através do nosso site, holistica.pt, pode fazer através de 2 e-mails, portanto, info@holistica.pt, reservas@holistica.pt e do telemóvel 944, esqueci-me. Não faz mal, depois vai aparecer por baixo, não te preocupes, depois vai aparecer por baixo. E no Facebook também, não é? E no Facebook também. No Facebook, Holística com capa. Exatamente, com capa. Muito bem. Jorge, Lissa, muito boa sorte no vosso projeto. Muito obrigada. Leila, pelo convite. Que coloque essas crianças todas a meditar, não é? Há quem diga que fazer as crianças meditar faz com que os problemas podem terminar numa única geração, não é? As pessoas realmente mudarem a mentalidade. É isso mesmo. Lissa, Jorge, muito obrigada pela vossa partilha, que o vosso projeto tenha muito sucesso, não é? Que vocês coloquem muitas crianças a meditar também, e adultos, também é preciso. Sim. Quanto a nós, Luís, chegamos ao fim da nossa primeira emissão. Hoje estivemos à conversa com a Maria Mercedes Pacheco, que nos falou um pouco da história do Solmar Avenida Center, bem como do seu percurso pessoal. Estivemos também à conversa com Lissa Moreira e Jorge Valério acerca do recém-criado projeto Holística, que propõe uma forma diferente de turismo para os Açores. Dentro de 15 dias estaremos de regresso com novos convidados para uma nova conversa. Até lá, fique bem.